E o que aconteceu? Aconteceu que provocou o movimento da reforma, provocou uma desassociação dentro da Igreja Católica, de modo que a Igreja frangiu-se em inúmeras igrejas. E a Igreja Católica, perdendo o seu poder, não só o poder temporal que em certo momento ela possuiu, foi perdendo também em grande parte o poder espiritual, porque já não exercia sobre as massas aquela mesma influência que nos primórdios da formação do cristianismo ela conseguia ter. E então nós vemos já se dar a incorporação do empresário utilitário. E por quê? Porque com o domínio da nobreza vem a formação dos grandes estados. Surge essa pseudo-ideia e esta grande mentira do nacionalismo, que vai surgir precisamente neste momento, quando príncipes desejosos de poder inventam a concepção nacional para forçar as minorias insatisfeitas de outros povos a aderir ao seu movimento sob a alegação de uma homogeneidade ou étnica, ou linguística, ou de religião, ou de direito, ou de ética, mas que realmente constitui apenas um subterfúgio político para justificar a formação dos grandes estados. E com a formação dos grandes estados, então surge a produção em série. Por que a produção em série? Porque formam-se os grandes exércitos. E os grandes exércitos têm que ser uniformizados. E a uniformidade para a manutenção do exército obriga a produção em série. Então o perieco, aquele que estava à parte da cultura, passa a incorporar-se na cultura, passa a viver aquele ciclo, passa também a fundir-se com ele. E como se desenvolve o seu poder econômico, ele passa a exigir, consequentemente, a participação no poder. E essa participação se dá de início, aproveitando-se dos nobres arruinados, forçando a que casem com as filhas dos burgueses. E depois, pelo abuso do luxo, que faz com que a nobreza se endivide e vá pouco e pouco sendo dominada por essa burguesia. Então instaura-se definitivamente a segunda grande revolução que há sempre em todos os ciclos culturais, que é a chamada Revolução Burguesa, que no nosso ciclo tomou o título de Revolução Democrática. Porque sempre essas revoluções se apresentam como aquelas que irão fazer a felicidade dos povos, a felicidade dos servidores. Então vão ascendendo ao poder os burgueses, e eles acabam por subordinar a nobreza e subordinar o próprio clero, quando não os aniquila. Mas a esta segunda grande revolução sobrevêm finalmente as grandes agitações provocadas pelos trânsfugas dos diversos estratos sociais. Aqueles que estão descontentes do clero, descontentes da nobreza e descontentes inclusive da própria vida burguesa, passam novamente a agitar as massas para uma nova revolução, para uma nova transformação da sociedade. Como o poder já não pode mais ser dado, porque o único estratos que ainda se oferece é o servidor, surgem aqueles que prometem o poder aos servidores, como aconteceu com Marx no século passado, que propôs então ao quarto estado a assunção ao kratos político, através da ditadura do proletariado. Era então a promessa que se fazia no século passado, promessa que empalcou alguns elementos do nosso século. Mas não se conhece, nesses 6.000 anos de história, nenhum momento, senão em pequenos agrupamentos sociais, que as massas assumissem o poder político. Porque, devido à sua despreparação, devido à sua heterogeneidade, devido também às suas condições psicológicas, sociológicas e históricas, ela nunca está em condições de assumir o poder.
O que eu preciso agora chamar a atenção são os fatores corruptivos, aqueles fatores que atuam corrompendo o ciclo cultural e que vão gestar o estado de desordem como o que nós hoje vivemos, um estado de confusão no mundo das ideias. Se nós observarmos, desde o início do cristianismo, os fatores corruptivos atuam. Basta que prestássemos atenção a todas as heresias que se formaram. Se elas se apresentavam com um espírito religioso, elas, no entanto, traziam no seu bojo as ideias contrárias à concepção cristã.